Antes de chegar especificamente no assunto, a gente tem que passar por algumas informações básicas que darão a sustentação jurídica para a conclusão final. Eu vou passar muito rapidamente esses primeiros slides, porque são assuntos do nosso cotidiano, que a gente já sabe, todos vocês já sabem, como a definição do prontuário do paciente, que está lá na Resolução 638 do Conselho Federal de Medicina, que fala de um documento único, e cada palavra dessa definição traz especificamente uma série de desdobramentos sistêmicos e jurídicos, mas prontuário é um documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, e esse prontuário tem caráter legal, sigiloso e científico, e poderíamos aqui ficar falando só do aspecto sigiloso dele, que daria um debate praticamente infindável, principalmente quando se confronta a postura dos médicos e do próprio CFM perante o judiciário, e o novo Código de Ética Médica acho que deu mais um cutucão agora no judiciário a respeito dessa informação, vamos falar disso mais para frente. E tudo isso possibilita a comunicação entre membros da equipe profissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. E essa multidisciplinariedade é muito importante, porque como eu chamo o prontuário do paciente, e eu entendo que no passado chamava-se de uma forma indevida como prontuário médico. E ainda se vê muito a expressão prontuário médico, e até em normas legais e etc., tem-se muito a expressão prontuário médico, e isso acaba criando uma falsa imagem que o prontuário é do médico. E não é. O prontuário é de todos aqueles que assistem o paciente, o prontuário é do paciente, o prontuário também é do hospital, é da clínica, porque nele estão registrados os atos praticados por todos aqueles que atendem o paciente. As funções do prontuário, não vou me alongar nelas, ele tem diversas funções: assistência ao paciente, apoio diagnóstico, estatística, cobrança. Uma das funções também é a defesa. Essa, infelizmente, é uma função cada vez mais necessária do prontuário, cada vez mais utilizada. Cada vez mais utilizada. E temos ainda aquele grande problema da letra do médico, que vamos falar mais para frente. Quando a gente tem uma ação de indenização de erro médico em que se pleiteia não raramente R$1 milhão, e a gente pede o prontuário para começar a criar a cronologia do atendimento, e a gente leva esse prontuário na mão de um especialista da área para nos dizer, nos dar um olhar técnico a respeito daquilo, e o especialista não consegue identificar o que o colega dele escreveu. E às vezes algumas anotações ele me diz que é aquilo porque dentro da cronologia do atendimento do paciente, provavelmente aquele monte de morrinho que está naquela página é a receita ou é alguma coisa naquele sentido. E isso acontece hoje, aconteceu semana passada, aconteceu mês passado, infelizmente. Esse problema continua. Esse problema é gerado pelos médicos, porque são os médicos que escrevem no prontuário. Ainda bem que tem a enfermagem, que tem umas letras redondinhas, e pela evolução da clínica da enfermagem a gente acaba juntando isso com aqueles morrinhos e nós temos uma consciência do que efetivamente aconteceu. Eu tenho 19 anos que eu atuo na área médico-hospitalar, especificamente advogando para hospitais. E a primeira palestra que eu fiz sobre responsabilidade civil do médico e que abordei letra do médico, etc., tem por volta de 17 anos. E revendo as anotações daquela época, não mudou muito para, se fosse o caso, de eu fazer uma exposição sobre letra do médico. Pelo menos nesses últimos 17 anos, o que eu falava, eu continuo falando exatamente a mesma coisa, e tem chegado nas mãos de nós, operadores do direito, prontuários mal feitos, incompletos, mal elaborados, da mesma forma que pelo menos há 17 anos, infelizmente. Há uma obrigatoriedade da elaboração desse documento. A elaboração do prontuário não é um favor que o médico faz ao paciente, é uma obrigação legal. Ele pode ser, inclusive, chamado à responsabilidade no CRM a respeito disso. Já o Código de Ética Médica antigo já previa, lá no artigo 69.
O novo Código de Ética Médica, que entra em vigor em março, prevê, lá no artigo 87, que é proibido ao médico deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, e também a legislação dos profissionais de enfermagem tem previsões no mesmo sentido. Há a obrigatoriedade da criação em cada estabelecimento de saúde do Brasil, a Comissão de Revisão de Prontuário. O CREMESP em São Paulo tem uma resolução desde 95 a respeito disso, e a função da Comissão de Revisão de Prontuário é justamente corrigir aquelas distorções, fazer uma educação continuada a respeito daquela letra, a respeito daquela composição daquele prontuário. Infelizmente, não vemos muitos estudos a respeito dessa Comissão de Revisão de Prontuário, que tem por competência dada pela Resolução 638 do CFM, observar os itens que deverão constar obrigatoriamente do prontuário confeccionado em qualquer suporte, eletrônico ou de papel. Então, tudo isso que eu estou falando, obviamente, que vale para o prontuário eletrônico, que deve ter identificação do paciente com nome completo, data de nascimento, com dia, mês e ano em 4 dígitos. Quer dizer, a própria resolução determina como é que essas informações devem ser registradas. Sexo, nome da mãe, naturalidade, indicando o município e o estado de nascimento, endereço completo, nome da via pública, número, complemento, bairro, distrito, município, estado e CEP. Anamnese, exame físico, exames complementares solicitados e seus respectivos resultados, hipóteses diagnósticas, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado, e por aí vai. Evolução diária, nos prontuários em suporte de papel obrigatória, a legibilidade da letra do profissional que atendeu o paciente, bem como a identificação dos profissionais prestadores do atendimento. São também obrigatórias a assinatura e o respectivo número do CRM, enfim, informações básicas, legais, que infelizmente no dia a dia, a não ser que eu tenha muito azar nos meus clientes, mas eu não consigo ver o cumprimento dessas obrigações. A identificação do profissional em letra legível já existia, ou já existe essa previsão no atual Código de Ética Médica, lá no artigo 39, que é vedado ao médico receitar ou atestar de forma secreta ou ilegível, mantida no artigo 87 do novo Código, deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente, com acréscimo de um parágrafo. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso. E aí a expressão foi extremamente abrangente, então, nesse sentido, sendo preenchida em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro do médico no CRE. Ainda a identificação do profissional, há normas referentes ao pessoal de enfermagem, que eu não vou me deter. Aqui algumas informações a respeito da letra legível, um alerta de um conselheiro do CREMESP. No final, ele faz um apelo, cabe aqui um apelo aos colegas para que procurem evitar os excessos no uso de siglas e abreviaturas, já que estas podem, ao não serem reconhecidas ou confundidas, prejudicar pacientes, instituições e o próprio médico. Um editorial da Folha de São Paulo de 2004, falando sobre a letra do médico, dizia lá no finalzinho, é difícil imaginar morte mais estúpida do que a provocada por uma receita ilegível, e realmente é difícil imaginar algo nesse sentido. Saiu um artigo no Estado de São Paulo, do Inácio de Loyola Brandão, O Mistério da Letra dos Médicos, bastante interessante também e engraçado, apesar de ser misteriosa essa letra, enfim. Há algumas leis espalhadas pelo país que falam sobre isso. No Distrito Federal existe uma lei do ano passado e que diz que as receitas médicas e os pedidos de exame deverão ser digitados no computador e impressos pelo médico no momento da consulta, acompanhados de sua assinatura e carimbo nos hospitais públicos e privados, ambulatórios, clínicas e consultórios médicos e odontológicos particulares do Distrito Federal. Nos casos de atendimento emergencial externo, fica o profissional isento do atendimento disposto no caput, devendo prescrever a receita com letra de forma. Quem não souber fazer letra de forma e estiver no Distrito Federal vai ter que aprender, porque a obrigação e o cumprimento dessa lei o cumprimento da lei é obrigatório. E quem não fizer isso, o não cumprimento dessa lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades: advertência, multa,
interdição parcial ou total do estabelecimento hospitalar infrator, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e punição dos gestores por desobediência à lei. Então vejam a amplitude que isso está tomando. E aí, o jornal Folha de São Paulo, em maio desse ano, médicos são multados por letra ilegível. Clínicos gerais foram punidos no Paraná depois de prescreverem remédios de tarja preta com caligrafia indecifrável. E essa autuação foi baseada numa lei de 73, que fala que somente será aviada a receita que estiver escrita a tinta e... está meio longe daqui, e vernáculo por extenso de modo legível, e também numa portaria da Anvisa de 98, que diz que a notificação da receita, o documento acompanhado da receita, autoriza a dispensação. A notificação da receita deverá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos e por extenso. E por aí vai. Mas esses médicos foram multados pelo descumprimento dessas duas normas legais. O conteúdo do prontuário já falamos, é o que basicamente tem lá na Comissão de Revisão de Prontuário. O novo Código aborda isso no artigo 87, no parágrafo 1º, falando que o prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, conforme eu já disse. A própria legislação determina de quem é a responsabilidade pela manutenção de forma adequada e legível desse prontuário. Essa responsabilidade cabe ao médico assistente e aos demais profissionais que compartilhem do atendimento, ou seja, todo mundo. E também a hierarquia médica da instituição nas suas respectivas áreas de atuação. Essa hierarquia tem como dever zelar pela qualidade da prática médica ali desenvolvida. E também a hierarquia médica constituída pelas chefias de equipe, chefias da clínica, do setor, até o diretor da divisão médica e ao diretor técnico. Ou seja, todo mundo é responsável pela manutenção desse prontuário de forma adequada. E, infelizmente, repito, na prática não é isso que a gente tem visto. Ainda há a obrigatoriedade de implantação de comissões, conforme dissemos, a Comissão de Revisão de Prontuário, e também a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, lá na Resolução 1821 de 2007. Também o Código do Consumidor fala que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. E eu já vi decisões judiciais falando sobre a imperfeição de redação, sobre a imperfeição do conteúdo do prontuário como sendo informação insuficiente. Em que pese o Dr. Miguel Kifuri amanhã abordar a não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na relação dos médicos e dos hospitais, de qualquer maneira fica o alerta da previsão legal. Manutenção desse prontuário em arquivo, a própria resolução determina em papel 20 anos a partir do último atendimento, e no meio eletrônico a guarda é permanente. Também está lá na resolução 821 de 2007. E há a autorização para eliminação de papel. Isso é previsto já desde 2007, pelo menos. Só que há situações em que isso pode acontecer. Não se pode simplesmente eliminar o papel sem que se observe a regra legal a ser cumprida, determinada pelo próprio Conselho Federal de Medicina, que está lá no artigo 3º da Resolução 821. Autorizar o uso de sistemas informatizados para guarda e manuseio de prontuário de pacientes e para troca de informação identificada em saúde, eliminando a obrigatoriedade do registro em papel, desde que, e seria ótimo se não tivesse o desde que, mas tem o desde que, esses sistemas atendam integralmente aos requisitos do nível de garantia de segurança 2, estabelecidos no Manual de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde. Eu não sei se o Dr. Luiz está aí. Acho que não. Eu queria fazer uma pergunta, já antecipando o debate que teremos. Todo o software que o senhor apresentou e toda a sistemática tem selo da SVISE, do Conselho Federal de Medicina? Exatamente.
Exatamente. E eu consultei a SBIS antes de vir para cá, e hoje existem 5 auditorias em andamento e não temos ainda nenhum software no Brasil certificado pela SBIS, ou seja, não há nenhum software que atenda o nível de segurança 2 e nenhum, porque a SBIS não avaliou nenhum. Então eu fiquei maravilhado à medida que o Dr. Luiz apresentava todas as informações, e isso já está sendo usado há 10 anos, e fiquei pensando cá comigo, eu vou frustrar todo mundo porque eu tenho por obrigação dizer, não a ele, porque não é esse o foco, mas dizer que não temos no Brasil nenhum software certificado pela SBIS ou pelo Conselho Federal de Medicina que autorize e que dê segurança jurídica de utilização de um prontuário eletrônico do paciente. Infelizmente. Em que pese o Conselho Federal de Medicina, em 93, ter emitido um parecer no sentido de que a utilização da informática é necessária, é imprescindível e tudo mais, passados 16 anos, ainda não temos um documento, um selo ou uma certificação do órgão que regula a atividade médica, basicamente. Então, se eventualmente isso for levado no judiciário e um assunto levar em consideração e haver um questionamento a respeito da validade jurídica de qualquer sistema ou de qualquer software hoje implantado no Brasil, e o juiz determinar que seja feita uma perícia técnica, e como o juiz é legalista e ele vai adotar o que a resolução determina, muito provavelmente os hospitais terão dificuldade de demonstrar, por exemplo, a impossibilidade de alteração daquelas informações que constam do prontuário. Infelizmente. Mas vamos seguir, a gente volta nesse assunto, porque tem mais referências a ele mais para frente. E o artigo 4º dessa resolução não autoriza a eliminação do papel quando da utilização somente do nível de segurança 1, por falta de amparo legal. Aí vem algumas siglas constantes desse manual de certificação, que é um anexo dessa resolução 821 de 2007, e esse manual cria alguns conceitos, como o RES, que é um registro eletrônico de saúde, que é um repositório de informação a respeito da saúde de indivíduos numa forma processável eletronicamente. E o SRES, que é o Sistema de Registro Eletrônico de Saúde, que é um sistema para registro, recuperação e manipulação das informações de um registro eletrônico de saúde. Isso é algo extremamente técnico, extremamente difícil e foge um pouco do alcance meu, pelo menos, que sou um operador de direito, não sou técnico, eu sou um usuário de informática pura e simplesmente, não tenho alcance a respeito disso, mas o que me conforta é com quem eu converso também não entende muitas vezes. Então estamos todos na santa ignorância da hipossuficiência da tecnologia avançada que temos. E aí esse anexo da resolução 821 de 2007 traz então a definição não só desses dois conceitos que a gente falou agora, como também dos níveis de segurança. O que é o nível de segurança 1, o que é o nível de segurança 2. E está lá, não vou ler para não ficar cansativo, mas está lá na página 24 desse anexo. Esse anexo da resolução tem 66 páginas que traduzem ou tentam traduzir toda essa sistemática eletrônica ou toda essa tecnologia que tem que ser respeitada pelos softwares que serão destinados ao registro das informações do paciente e que serão auditados pelos auditores determinados pela SBIS, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é justamente a fase 2 na qual a SBIS está. E pela informação que eu tenho, são 5 softwares que estão sendo auditados no Brasil e ainda não tem nenhum concluído. Então, muitas vezes eu ouço falar, o meu hospital já iniciou o processo de implantação do prontuário eletrônico. Eu sempre fico muito curioso, porque eu quero ver na prática como que é. E eu ainda não vi isso em São Paulo, não vi no Einstein, não vi no Sírio, não vi no 9 de julho, não vi em nenhum lugar. Eu fico curioso para ver como que é, até para satisfazer a curiosidade. E em alguns hospitais falam, não, agora compramos um terminal de computador, uma impressora e todas as fichas de atendimento do ambulatório são impressas. Falei, bom, então não é eletrônico. Se imprime, virou prontuário em papel.
como o doutor Luiz falou, há um duplo trabalho. As informações registradas e arquivadas no software são impressas. Então, na prática, não temos ainda a tecnologia aplicada da forma que ela determina, que é a efetiva eliminação do papel. E aí, essa auditoria vai passar obrigatoriamente pelo ICP Brasil, que eu nem vou ler o que é a infraestrutura de chaves públicas brasileiras, porque, primeiro, não é o foco, e segundo, que também não dá para entender direito o que é isso. O palestrante anterior falou do eCPF, do eCNPJ, que já é algo que pouca gente tem. Entrar nessa história da ICP Brasil realmente não é o nosso foco aqui. Também a resolução 821 fala que no caso de microfilmagem, os prontuários poderão ser eliminados de acordo com a legislação específica que trata da microfilmagem e após a análise obrigatória da comissão de revisão de prontuário. Infelizmente, muitos hospitais não têm nem a comissão de revisão de prontuário, então muito menos ela pode se manifestar sobre o prontuário para que ele possa ser aí microfilmado. E para ele ser digitalizado, também passa pelo mesmo processo. É autorizada a digitalização de documentos dos pacientes ou dos prontuários dos pacientes, desde que o modo de armazenamento dos documentos digitalizados obedeça a norma específica de digitalização contida nos parágrafos abaixo e após também a análise obrigatória da Comissão de Revisão de Prontuário. Também a resolução 821 continua. E ela trata dos métodos de digitalização que devem reproduzir todas as informações dos documentos originais, e aí ela traz alguns critérios técnicos para que isso aconteça. Existe um projeto de lei em tramitação no Senado desde 2007, que dispõe sobre a digitalização e arquivamento de documentos em mídia ótica ou eletrônica, e lá no fim, no artigo 3º desse projeto de lei, fala que os documentos digitalizados e armazenados em mídia ótica ou digital autenticada, bem como as suas reproduções, na forma dessa lei, terão o mesmo valor jurídico do documento original para todos os fins de direito. É um projeto de lei que ainda está em discussão e ainda não temos uma legislação específica sobre o assunto. Um aspecto extremamente importante que também ressalta e salta aos olhos na questão do prontuário eletrônico, e aqui de manhã foram dados alguns exemplos do acesso remoto ou de planos de saúde que disponibilizam para seus médicos o acesso a todas as informações do prontuário. Já existia a proibição do acesso no atual Código de Ética e no próximo Código de Ética também trata esse assunto como princípio fundamental, ao falar no inciso 11, que o médico guardará sigilo a respeito das informações que detém o conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei. E lá no juramento hipocrático, de Hipócrates, também já dizia isso. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Doutor José, 5 minutos para ter. Vou ter que passar mais rápido, então. Existe a resolução 1605, todo mundo conhece. O médico não pode, sem o conhecimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário ou da ficha. Tem a resolução específica que fala do CID NATIS, que é 1.819.07, que todos conhecem, que veda ao médico o preenchimento e a informação do CID naquele sistema eletrônico. Há uma briga com a ANS a respeito disso, inclusive, que ainda não foi vencida, mas os 5 minutos não permitirão que a gente converse. Tudo isso nasce do artigo 5º da Constituição, que fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Existe uma resolução do Conselho Regional de Medicina aqui do Rio Grande do Sul, que inclusive colocou o seu jurídico à disposição de médicos que se recusassem a oferecer cópia ou enviar cópia desses prontuários às autoridades judiciais, resolução 1 de 2001. Existe uma informação de 2007 que a tecnologia poupa o paciente de contar o seu histórico a cada nova consulta médica, como foi ressaltado aqui hoje. A tecnologia evita a ocorrência de erros e diagnósticos equivocados, conforme foi ressaltado também.
O Brasil caminha lentamente na adoção dessa tecnologia e continua caminhando lentamente, infelizmente. E 5% dos 7.500 hospitais públicos e privados brasileiros contam com um nível de informação satisfatório. Definições. Esses são os critérios básicos que devem ser atingidos pelos softwares que se destinam a funcionar como registro eletrônico. São essas etapas que serão auditadas pelos auditores da SBIS. Então, esse software tem que, primeiro, ter a certificação da SBIS do CFM, tem que ter um selo de qualidade, tem que ser revalidado. Esse software tem que preservar a integridade das informações. Deve existir obrigatoriamente uma cópia de segurança, um backup dessas informações. Deve haver privacidade, confidencialidade, legalidade, disponibilidade, autenticação e auditoria. Esse é o índice do anexo da resolução, que é bastante extenso, enfim. Esse é o processo de certificação. Como é que se certifica um software para que ele tenha validade jurídica para funcionar como prontuário eletrônico? Há um pedido à SBIS de orçamento de quanto isso vai custar. A SBIS fornece o orçamento, é marcada a auditoria, os auditores vão lá, fiscalizam esse software, confrontam com todas aquelas informações que eu falei agora, e no fim, se tudo estiver de acordo, ele valida, que é justamente isso que está nessa fase de auditoria, que não tem nenhum no Brasil ainda certificado. A resolução aprova esse manual. Há a reedição desse manual periodicamente. Em 2009 foi reeditado. Se eu não me engano, estamos com a versão 3.3 desse manual de certificação. O Código Civil, isso já foi superado, autoriza a utilização do prontuário eletrônico desde que validado pela entidade competente. Esse é o parecer do Conselho Federal de Medicina de 93, a que eu me referi. Não vemos obstáculo nenhum na utilização da informática, desde que seja garantido o respeito ao Instituto do Sigilo, o que é facilmente obtível através da limitação de acesso pelo emprego de senha e da recuperabilidade de dados e da manutenção de cópias de segurança. Essa é uma consulta do CRM do Paraná, agora de agosto de 2009, onde o médico consulta o CRM a respeito de algumas informações. O médico fala que utiliza um determinado software e pergunta qual a realidade técnica e jurídica do prontuário médico na atualidade. E o conselheiro responde que ainda não temos... a segunda questão diz respeito ao prontuário, já presente em muitas instituições, que ainda não consolidou até a presente data cumprir seu objetivo de substituir o papel impresso integralmente, infelizmente. Antes de vir para cá, eu fiz algumas perguntas a um amigo meu que trabalha na SBIS, ele provavelmente vai ser um desses auditores, e fiz essas perguntas e resolvi compartilhar com vocês. Você tem alguma novidade a respeito do assunto que eu pudesse incluir na apresentação? Temos. Além do efetivo início das auditorias, a SBIS encomendou o parecer jurídico sobre a eliminação do papel na área da saúde, que deve ser apresentado oficialmente em evento PEP, que ocorrerá de 4 a 6 de novembro no Sírio-Libanês em São Paulo, após validação do CFM. Então estamos aí próximos de acontecer isso. A SBIS tem relação de hospitais que tiveram seu software validado nos níveis 1 e 2? Não temos ainda, justamente pelo que eu falei. Não conheço nenhum hospital que efetivamente tenha implantado o prontuário eletrônico da forma determinada pela resolução. E ele concorda. Ele também não conhece. Os hospitais confundem a utilização de um software qualquer com prontuário eletrônico, da forma com que a legislação determina. E aí ele fala que isso realmente é um trabalho de divulgação, que tem que ser feito, e realmente há essa confusão. Você conhece algum hospital que tenha implantado o prontuário de forma legal? Aí ele sai pela tangente e fala: como a auditoria acabou de começar, teremos mais propriedade para responder essa questão até o fim do ano. Aqui um exemplo, o desafio da implantação do prontuário eletrônico. Há muitos congressos e cursos a respeito desse assunto. Estou acabando. Como eu disse, vai acontecer este evento de 4 a 6 de novembro em São Paulo, PEP 2009, onde vai se discutir exatamente esse assunto. E encerro, tentando não fugir muito, com a clássica definição do Lacassagne, dizendo que o prontuário do paciente representa uma segurança para os médicos cultos e conscienciosos,
uma ameaça constante para os audazes sem escrúpulos, os ignorantes incorrigíveis, e, ao mesmo tempo, uma barreira intransponível contra reclamações e caprichos de clientes descontentes. Desculpem a correria, eu escrevi um livro a respeito do assunto, não abordo tanto a questão do prontuário eletrônico, mas falo bastante principalmente do sigilo. Esse outro livro, eu falo de 80 assuntos do dia a dia e dou a eles uma visão jurídica. E muito obrigado, desculpe a correria e desculpe a minha tosse.